um dos maiores problemas que eu vejo que as pessoas enfrentam, porque realmente a indústria, inclusive, ela faz muitos subterfúgios para colocar num cereal, né, daqueles de pequeno almoço das crianças, uma foto de um alimento saudável, então botar enriquecido em ferro e vitamina B12. Doutor Rodrigo, hoje tenho ótimas perguntas para te fazer. Relativamente aos rótulos dos produtos, eu tenho imensa dificuldade, sempre que vou aos supermercados, em conseguir comprar os produtos melhores para quem está a fazer dieta, não é? Eu estou a fazer dieta. E como é que eu faço para eu conseguir escolher um produto através do rótulo? Compra de produtos industrializados realmente é um dos maiores problemas que eu vejo que as pessoas enfrentam, porque realmente a indústria, inclusive, ela faz muitos subterfúgios para colocar num cereal, né, daqueles de pequeno almoço das crianças, uma foto de um alimento saudável, então botar enriquecido em ferro e vitamina B12, e aí isso até faz com que a criança coma mais, achando que quanto mais comer, melhor, mais saudável, e isso na verdade são todas técnicas da indústria para fazer você para ela vender mais, fazer você comprar mais, etc. E é muito sério isso. Se você não souber ler rótulos de alimentos, né, de uma coisa que você vai pegar e colocar para dentro da sua boca, você não compra produtos com rótulos cheios de ingredientes. Compra, como eu falo, você vai na mercearia e compra produtos com um rótulo só, né? Brócolis, pimentos e alface, aí não existe dúvida. Mas se você pega um rótulo, né? Dicas simples, por exemplo, as pessoas têm que saber que os rótulos eles estão em ordem decrescente de quantidade. Então é sempre do mais, maior concentração no produto até o menor. Então você pega, por exemplo, um produto industrializado, você vê logo assim, açúcar, né? Óleo vegetal, sal, aquelas coisas que são os maiores malefícios dos produtos processados. Como primeiro ingrediente, você sabe que aquilo dali tem uma alta concentração. Então sempre olhar os ingredientes, a composição. E o valor nutricional também é muito importante para você ver se, por exemplo, o produto você comprou, né? Às vezes você comprou arroz integral, né? O arroz integral vem num saquinho, né? Ali às vezes tem outros nutrientes juntos. Você vê, tem fibra. Quantos de fibra tem? Você vê isso lá no valor nutricional. É importante que o alimento tenha fibra, né? Principalmente o carboidrato, para ele ter ele lentamente ser absorvido pelo nosso corpo. Então é isso, é o que a gente fala, por exemplo, a diferença entre um arroz branco e um arroz integral é a quantidade de fibra que tem. Você olha na composição e vê lá se você vê a quantidade de fibra. Então assim, entender e aprender a ver rótulos dos produtos industrializados é muito importante, não é simples, né? Porque eu tenho em casa livros que falam sobre os aditivos alimentares, então ali dentro daqueles Ezinhos, né, viu? Que tem E125, né? Aquilo dali é um espessante. Eu tenho um livro que fala qual é esse espessante. É goma guar. O que é goma guar? É um espessante extraído de uma semente, que em algumas pessoas causa alergia. Então você tem que ter cuidado, né? Às vezes você come um processado, você tem uma reação alérgica, então algumas pessoas causam desconforto. Então é assim, os produtos processados tendo uma composição muito vasta em substâncias, muitas delas benéficas, muitas que são indiferentes e outras prejudiciais, você tem que saber o que você está colocando para dentro da boca. Então, ou você vai entender isso, vai ler, vai estudar, vai olhar sempre os rótulos, ou então você passa a comer produtos que só tem um rótulo, né? Como eu falei, legumes, verduras, grãos, é o que a gente mais fala, né? O plant-based food, né? A alimentação baseada em plantas, que isso aí não tem erro. Tem aqui outra pergunta que eu acho que é essencial, tem a ver com as proteínas. Fala-se muito que devemos diminuir a ingesta de carne animal. Onde é que vamos buscar essas proteínas? A que alimentos? Então, existe um falso paradigma de que só os alimentos animais têm proteína. Eu vejo muitas vezes, quando eu oriento para um paciente, por algum motivo que eu vejo, principalmente relacionado com saúde, que ele tem que diminuir muito a ingesta de derivados animais, e eu falo para o paciente, ele fala assim, mas doutor, então, mas e as minhas proteínas, né? Primeiro, né, desmistificar isso de que realmente proteína é um macronutriente fundamental para você emagrecer. Não é verdade. A gente tem uma necessidade proteica diária recomendada, que é muito menor até do que as pessoas imaginam. Se você não é um atleta de alta competição ou um fisiculturista, a sua necessidade de proteína não é exagerada, porque a proteína em excesso no nosso corpo pode até virar açúcar. Mas eu tento explicar para esse paciente o seguinte: você acha que o gorila, aquele monstro daquele bicho, ele vai buscar a proteína dele aonde? Porque o gorila só come, ele é um herbívoro, né? Ele só come plantas.
Então, eu falo, ele busca proteína de onde todo mundo tem que buscar, que é das plantas. É as plantas que trazem energia, trazem a proteína, né? São uma das fontes de energia e trazem a proteína para a maioria dos herbívoros, que são os maiores animais do nosso planeta, né? O elefante, a girafa, as vacas mesmo, o hipopótamo e o rinoceronte, etc. Então, esses animais, eles tiram da planta as proteínas, porque todos os alimentos têm proteínas, uns em mais e outros menos concentrações. E o que eu acho que as pessoas às vezes se confundem e elas fazem errado é que eles quando deixam de ingerir alimentos de origem animal, e aí por que a gente fala isso também? Porque hoje o animal ele está doente, né? A vaca hoje, infelizmente, ela come ração, ela recebe antibióticos, etc. Já está mais do que comprovado que quando você faz a sua base da alimentação com alimentos que são inflamatórios, que acidificam o nosso corpo, a carne animal, ela tem a proteína animal tem essas características. Tem grande concentração de gordura associada, né? Porque a proteína vem junto com a gordura, não dá para você separar isso. Grande concentração de colesterol. Aumenta no seu corpo ácido úrico, aumenta no seu corpo ureia, aumenta no seu corpo uma substância chamada ácido trimetilamina, que é uma substância altamente prejudicial para o nosso corpo, ou seja, altamente calórico, né? A densidade calórica das carnes animais é altíssima, até por causa da concentração de gorduras. Então, quando você coloca esse pool de substâncias no seu corpo, você provavelmente vai ter muita dificuldade em perder peso. Então a gente substitui pelas proteínas vegetais, que são as proteínas que o nosso corpo sabe assimilar de uma forma muito satisfatória. Vem dos grãos, dos vegetais, dos legumes, das sementes, das oleaginosas. Todos esses alimentos têm alta concentração de proteína. Eu mostro nos pacientes, eu pego, às vezes, composições como grãos de soja ou mesmo a lentilha, que chega a ter 20, 30, 40 gramas a cada 100 gramas de alimento, né? Então, um potinho que você come de uma chávena do alimento, você tem quase mais proteína do que um bife de vaca, ou seja, tem alta concentração de proteína, só que as pessoas, não sei por que, tem essa falta. Eu já li uma vez, há muitos anos atrás, um artigo que foi mais ou menos na década de 1920, as indústrias agropecuárias dos Estados Unidos, principalmente a indústria suína, quis vender essa ideia de que a proteína a proteína mais saudável era a proteína animal, né, para vender porco, né, matar porco e vender porco. E também a outra ideia de que o café da manhã era a refeição mais importante do dia, que era para vender ovos com bacon. Então assim, foram mitos criados na sociedade que fazem com que a gente acredite que tem que comer muita carne, né, que tem que acordar de manhã e comer aqueles alimentos pesados, né, com carnes, etc., no momento que o seu corpo ainda está iniciando, né, o processo de metabólico do dia, e com certeza absoluta isso não é a melhor estratégia terapêutica e principalmente para perder peso. Então, realmente é um mito, o mito da proteína, que a gente chama, e que a proteína está em tudo, né, e a base de tudo vem do reino vegetal. E o que é que aconselhas? Consumir esses alimentos, essa proteína vegetal, cozinhada ou crua? Então, aí depende. Cada alimento tem uma característica peculiar, né? Por exemplo, os verdes, né? Os alfaces, as selgas, rúculas, etc. Quanto mais cru você comer, melhor. Tem alguns tipos também de alimentos, de alimentos do reino vegetal, como as cebolas, por exemplo, também. Quanto mais cru você comer, melhor. Por quê? Porque tem muitos fitoquímicos que são destruídos pelo calor, como a quercetina, que é um fitoquímico da cebola, que inclusive ajuda muito no processo de emagrecimento, ativa as vias de emagrecimento, que eu não vou falar aqui agora, que são complexos, mas esses devem ser comidos crus. Mas, por exemplo, alguns legumes como o tomate aumenta a absorção do principal fitoquímico que tem em tomate, chama-se licopeno, que é da cor vermelha ao tomate, ele absorve melhor quando você cozinha ele, faz a pasta do tomate e cozinha ele. Outros alimentos do reino vegetal, que inclusive são excelentes fontes de proteína, como os cogumelos, a maioria devem ser cozinhados, porque o cogumelo cru, ele desenvolve uma micotoxina chamada agaritina, e principalmente os cogumelos da família agáricos, e essa toxina, ela é termossensível. Se você aquece o cogumelo, você diminui o risco de ter uma intoxicação por essa substância, então você deve comer cozido. Existem alguns alimentos melhor cozidos, outros alimentos melhores crus,
Depois estudar cada alimento, mas saber que isso realmente é a base de uma alimentação saudável numa pessoa. Elas aí uns nomes complexos que é... É importante as pessoas saberem que existem, né? Então não precisa saber o nome do fitoquímico do cogumelo, mas saber que o cogumelo é melhor comer cozido. Os feijões, por exemplo, também os feijões são ricos num outro fitoquímico, eu tenho que falar o nome, chama-se lectina, e a lectina, ela é em parte destruída quando você cozinha o feijão, né? É óbvio que as pessoas não comem feijão cozido, né? Feijão cru, né? Duro, etc. Mas é importante saber que quanto mais cozido tiver o feijão, melhor. Até você pode germinar o feijão, dessa forma você diminui essa intolerância que o alimento pode ter e que faz gases, faz distensão abdominal, etc. Cozinhar bem ou germinar e você destrói esses... Porque, na verdade, essas substâncias que existem nesses alimentos são as proteções deles. Eles desenvolvem proteções, né, contra o ambiente. E aí a gente vai lá e come eles, mas a planta ela tem que se defender, a planta não tem pezinho, né? Então ela se protege fazendo fitoquímicos e fazendo substâncias que fazem com que ela fique, né, protegida do meio. Alguns desses fitoquímicos são excelentes para a gente, são fitoquímicos que a gente aproveita, outros não são. Então a gente em alguns alimentos tem que cozinhar para destruir esses fitoquímicos. Então, e na sequência deste assunto que acabámos de falar, o que é que tu achas em relação ao homem ser carnívoro, herbívoro? Assim, eu tenho hoje uma opinião mais do que formada em relação a isso. O ser humano, enquanto primata, né, nós não somos macacos carnívoros, todos os primatas, né, são herbívoros e nós também somos herbívoros. E a nossa fisiologia comprova isso. O que aconteceu foi que no processo da evolução do ser humano, por uma necessidade de aumentar o aporte calórico, ele começou a comer carnes animais, porque é um alimento com alta densidade calórica. E acabou até se adaptando a isso. Então, no momento que a carne se modificou, né? E hoje ela está muito alterada porque o animal já não recebe sol, está estressado, come coisas erradas, etc. Então, no momento que o animal se modificou e também o ambiente ficou muito favorável a você comer demais, né? Com processados, com excesso de informação, etc., a carne ela virou contra a gente. Ela nos ajudou num momento de escassez e agora ela faz com que a gente aumenta muito a densidade calórica, densidade proteica, densidade de gorduras e em excesso isso gera aterosclerose, diabetes e outras doenças. E por que eu digo que primeiro, né, para a nossa árvore genealógica, né, já que somos, né, oriundos de macacos e tudo, não foi uma mutação genética dessa espécie, nós somos a evolução dessa espécie. E o segundo, pela constituição do ser humano. Se você for comparar os carnívoros, né, da natureza, como os cães, os felinos, etc., com o ser humano tem quase toda a conformação do nosso corpo diferente, né? Nós não temos caninos. Você não pode chamar isso de um canino quando você vê, né, o dente de um leão. O dente de um leão é um dente que tem uma garra para pegar a caça, né, arrancar ela e engolir ela direito. O leão tem uma quantidade de ácidos, principalmente no estômago, infinitamente maior, eu acho que é 10 ou 100 vezes maior do que os humanos. Por quê? Porque ele come muita carne, né? E tem que ter uma capacidade ácida muito grande. O leão não tem amilase salivar, né? que é a enzima que a gente tem para dissolver o amido. Né, que a enzima de maior concentração no corpo do ser humano é a amilase, é a enzima para dissolver os vegetais. A gente tem os estimulares, né, para triturar os grãos, para triturar os legumes, etc. O nosso intestino ele tem um tamanho muito maior do que o intestino dos carnívoros. O intestino do carnívoro, exatamente, o intestino do carnívoro é curtinho, porque ele não precisa absorver os nutrientes. Do carnívoro ele tem que absorver a carne. Entendeu? Absorver, na verdade, os aminoácidos, né, e as gorduras da carne, os macronutrientes. Aí eu posso falar muito mais tempo sobre outras coisas, a nossa forma como a gente saliva, a forma como os felinos e os caninos salivam pela língua e o olfato e etc. Então existe uma série de alterações do nosso corpo que provam que o ser humano ele é um animal de comer legumes, verduras, grãos, comer alimentos da terra. Inclusive, porque são os alimentos que a gente consegue tirar da natureza e comer, né? Você pega uma fruta da árvore e come ela diretamente. Você não consegue pegar uma carne e comer ela crua. Ninguém imagina comer uma carne crua. Você tem que usar o fogo, etc. Então, você já altera o alimento do jeito que ele é, porque ele, in natura, ele é inconcebível você comer. Então,
tenho a certeza absoluta que nós somos herbívoros e somos herbívoros adaptados. Herbívoros que vivemos num mundo hoje urbanizado que faz com que a gente às vezes tenha que tomar alguma suplementação. Porque, por exemplo, a suplementação de vitamina B12, ela é fundamental hoje porque a gente vive num mundo ascético, né? A gente limpa tudo, a água, a gente tem a terra, que a gente limpa o alimento e às vezes coloca até aqueles hipocloritos para tirar todas as sujeiras. E a vitamina B12, ela não vem do animal, né? As pessoas acham assim, não vou comer carne, eu vou ficar com deficiência de B12 porque é a vaca que produz a B12. Não, quem produz a vitamina B12 são as bactérias, inclusive as bactérias do intestino da vaca. E o ser humano também produz vitamina B12 no nosso intestino grosso, só que aí a gente não absorve essa vitamina B12. Então, ou você come alimentos da terra com terra, que tem uma bactéria, ou então a suplementação de B12 é necessária nesse mundo urbanizado que a gente vive. Mas, com certeza, tirando a vitamina B12, o resto dos alimentos, todos eles nos dão todos os nutrientes que a gente precisa para viver, de uma forma muito mais saudável do que comendo muita carne. Então, uma pessoa que queira, por exemplo, ser vegetariana, qual é o processo que tem que desenvolver para mudar radicalmente de carnívoro para vegetariano? Tá, só para dizer, eu não gosto de rótulos, tá bem? Eu vegetariano, eu sou vegano, eu sou onívoro, eu sou carnívoro, eu não gosto de rótulos, eu olho para alimentação saudável e eu, por exemplo, que tenho a base da minha alimentação de hoje, a base de plantas, eu tiver que um dia comer carne em algum momento, etc., eu tenho um corpo super equilibrado, super adaptado, eu ultrapassei doenças inflamatórias intestinais que eu tive durante muitos anos da minha vida e eu como, eu não tenho nenhum dogma religioso, nenhum dogma ético de que eu não possa comer. Mas é só para falar essa parte dos selos das coisas, eu não gosto de rótulos. Mas eu acredito que se uma pessoa realmente entender, né, esse meu, para todo mundo que está me assistindo, quem entender esse meu recado, né, que realmente você tem que ter a base da sua alimentação com isso, esses alimentos que eu falei, né, verduras, legumes, grãos, sementes, oleaginosas, alimentos ricos em fibras, etc., né, porque a gente, é o detalhe, né, a gente tem que alimentar as bactérias do nosso corpo, porque elas são mais do que as nossas células. Nós somos 10 elevado a 14 bactérias, 10 elevado a 13 células, ou seja, nós somos mais bactérias que células. Por democracia, a gente tem que obedecer quem manda, que são elas, são mais. E quando você só come alimentos animais, você não está dando nutrientes delas, porque todos os alimentos animais, por definição, não têm fibras. A fibra está no reino vegetal. Então você tem que alimentar suas bactérias boas. Então é mais um fator que você tem que passar para uma alimentação basicamente à base de plantas. Mas uma pessoa que entende o recado e quer fazer essa mudança, ela faz a mudança do dia para a noite. Ela para de comer carne hoje e amanhã o corpo dela começa a agradecer. E normalmente o que a pessoa sente? Mais energia, menos inchaço, melhora do trânsito intestinal, porque vai aumentar a ingesta de fibra, o trânsito intestinal melhora bastante, começa a perder peso, muito menos fome, porque a fibra tem um efeito de saciedade absurdo. E etc, etc. É uma mudança muito... Agora, uma coisa que eu vejo que as pessoas erram muito é o seguinte: atenção para quem entendeu o meu recado e quer realmente fazer essa mudança que eu acho imprescindível para você ter saúde e emagrecimento duradouro. Se você quiser deixar de comer carne, né, um alimento que tem uma alta densidade calórica e alta densidade proteica, você não pode, agora, vou parar de comer carne, vou comer agora 2 folhinhas de alface, né, e vou ralar uma cenoura e tá feito. Não, você tem que entender e aprender, e o método de emagrecimento saudável explica, e tem no manual uma parte só explicando quais são os alimentos ricos em proteínas, porque você tem que entender que você tem que substituir por uma boa densidade de alimentos ricos em proteínas. Também você não pode trocar agora por alimentos que tenham proteínas, como os alface, mas que não tenha grande concentração, como um bife, né? Então você não pode trocar um bife por uma folha de alface, porque você vai ficar com déficit proteico, provavelmente. Então você tem que aprender por que os animais fazem na natureza. Eles passam o dia inteiro comendo verdes, né? Você não precisa passar o dia inteiro comendo, mas você tem que colocar os alimentos, né, desse reino vegetal ao longo do dia, com uma oferta. Isso é uma das coisas muito importantes que os pacientes entendem e gostam, é que aí você para de ter preocupação com a quantidade da alimentação, porque você já trocou a qualidade da alimentação. Você está fazendo uma alimentação com alta, né, valor nutricional e baixa densidade calórica. Muitas vezes
né? As pessoas quando falam que eu fico mastigando tanto que eu já nem consigo comer, que é né? o meu caso. Que é o seu caso, né? A Suzana, ela quando está comendo uma salada comigo, ela vai, mastiga, e aí ela comeu quase nada, mas já está mais satisfeita porque o tempo que a gente come é fundamental para a gente comer menos, né? Você mastigando lentamente, comendo lentamente, você vai comer muito menos. E a salada às vezes proporciona isso, né? Porque você tem que ir lá, né? Mastigando e comendo e triturando bem as sementes e, né? As oleaginosas, etc. Então, ou seja, é psicológico também, não é? tem um fator psicológico, porque você está mastigando, mas está mastigando e está colocando para dentro alimentos com baixa densidade calórica. Você enche seu estômago de volume com poucas calorias e muitos nutrientes. A mudança pode ser imediata desde que você saiba que você vai deixar de comer alimentos com proteínas, você tem que substituir por outros alimentos com proteínas. O reino vegetal está repleto de alimentos, você pode brincar com os alimentos, brincar com as cores, etc. E com certeza o seu corpo agradece. Então, existem pessoas que estão a fazer uma alimentação saudável, comem saladas, mas depois, se for preciso, acompanham o prato com uma Coca-Cola Light, uma bebida diet. Podes falar um bocadinho sobre isso? Diet, light, né? Edulcorantes artificiais, tudo técnicas da indústria para continuar vendendo os produtos, apesar desse aumento exponencial, né, essa epidemia de obesidade que existe no mundo. Então eles tentam arrumar outras técnicas para não deixar de vender os próprios produtos. Então eles passam uma ideia e fazem a gente acreditar que o problema da alimentação está nas calorias, né? Então você continua comendo aquele alimento com baixíssimo valor nutricional, um alimento que não te dá nada de positivo, né? E agora, como é diet, né? Como é light, tem menos gordura, tem menos açúcar e o problema está resolvido, você não vai ganhar peso. Mas não é isso que faz você engordar. O que faz você engordar é o descontrole do seu organismo, né? É uma alteração metabólica, enzimática que existe no seu corpo, uma alteração hormonal e que a ingesta desses alimentos só vai piorar o quadro, mesmo eles não tendo calorias. Um dos focos que eu preconizo no método é você desfocar, né, desligar dos focos. Um dos pilares, né, um dos ensinamentos, que eu chamo até de mandamentos do método, é você desfocar dessa coisa das calorias. Você não precisa se preocupar com calorias, porque tem muitos alimentos que eu considero super saudáveis e ajudam o processo de emagrecimento que tem uma alta densidade calórica, como por exemplo as oleaginosas. Né? Eu não vou falar para uma pessoa não comer nozes, é um alimento riquíssimo em nutrientes, rico em ômega 3, uma gordura que vai desinflamar o nosso corpo. Eu vou mandar essa pessoa parar de comer nozes? Não, eu vou mandar ela comer nozes e deixar de comer alimentos vazios, né? Alimentos que têm uma carga nutricional muito baixa e que não vão ajudar o seu corpo a funcionar bem. Então é para desfocar disso. Alimento diet, alimento light. E tem muitas pessoas que falam agora eu virei vegetariano. Aí vai no supermercado e compra um monte de produtos processados, péssimos para a saúde e ainda com esses rótulos de light. E aí, né, se você falar refrigerante, uma pessoa vegetariana pode tomar refrigerante todos os dias. Então é saudável comida vegetariana? Depende do que você come, entendeu? Tira rótulo das coisas e usa o mínimo possível de rótulos. O que a gente preconiza é uma alimentação natural, integral, orgânica, uma alimentação da terra, você ter contato com a natureza, isso sim é o fundamental. Edulcorantes artificiais, todos têm efeitos colaterais adversos, alguns muito graves, para a nossa saúde. Então, aspartame, ciclamato, sacarina, sucralose, coisas completamente abolidas. Você não pode usar isso. Você tem adição a açúcar, é melhor você, numa fase inicial, usar um açúcar desses mesmo complexos, tipo agave, ou mesmo mel. O açúcar normal não é melhor? O açúcar de mesa, por exemplo, o açúcar mascavado, né? O refinado não, né? Mas o açúcar mascavo, né? O mascavado também, até o açúcar demerara, isso não deve ser usado o mínimo possível, mas é menos mal do que os adoçantes, com certeza absoluta. Mas existem, por exemplo, algumas seivas, uma chama-se Yacon, que é uma seiva que tem uma alta concentração numa substância chamada fructans, e tem baixa concentração de frutose, que é o mel, por exemplo. O mel tem uma grande concentração de frutose. E o xarope de milho, por exemplo, né, que é muito usado até em refrigerante, xarope de milho com alta concentração de frutose, é muito mal para a saúde, né, porque o nosso fígado tem que metabolizar e dar um trabalho para o fígado muito grande. Mas é baixar muito a necessidade que a gente tem por doces artificiais e adoçar as coisas, né, começar a apurar o paladar para os alimentos
e esquecer edulcorantes artificiais, esquecer produtos light, produtos diet. Se você for ver, todas as pessoas que tomam isso são as pessoas que estão ou obesas ou doentes, com algum problema de saúde, etc. Né? Você vê os saudáveis, né? Aquelas pessoas de bem com a vida, de bem com a alimentação, pode ver que eles estão fazendo uma alimentação super plant-based, com carinho pela natureza, né? Cuidado pelo mundo, cuidado com os animais, o mundo colorido, né? Colocando no prato as cores do arco-íris todos os dias, e não é com refrigerante light, diet, enriquecido com vitaminas. Eu sempre ouvi dizer que esses produtos diet e light têm um açúcar mais refinado e por isso é mais difícil esse açúcar sair do organismo, é verdade? Na verdade, esse açúcar ele é convertido rapidamente em gordura. Existe um processo, né, de estoque, já que você coloca uma carga... Ou seja, nem sai. Fica lá mesmo, mas fica. Só que não fica na forma de açúcar. Ele, como entra muito rápido no nosso corpo, o corpo tem que achar uma forma de lidar com isso. Né? É uma carga calórica, energética muito grande. Ele rapidamente faz uma via de transformação em gordura. E aí o nosso corpo armazena. E aí fica armazenando. Armazena no músculo, armazena na gordura, armazena no fígado. E você vira um depósito de armazenamento de energia por causa desses que, para mim, é um dos piores, né? São esses refrigerantes e esses líquidos açucarados, né? E é uma injeção de excesso de glicose na sua veia. Então, entre beber uma Coca-Cola normal ou uma Coca-Cola Diet, por exemplo, vamos escolher a normal. Não, você não vai beber Coca-Cola, até porque não devia falar em marcas, né? Vamos supor que temos essas duas opções. Qual é a menos má? Que pergunta é essa? Assim? Não, refrigerante é uma coisa que está proscrita. Seria uma Coca-Cola normal, mas a Coca-Cola normal, eu posso fazer um podcast sobre malefícios do uso de refrigerantes, não só a Coca-Cola, mas qualquer refrigerante para a saúde. Então, não vejo nenhuma indicação de se tomar nenhuma Coca-Cola normal, diet, light, e seja qual for. Então, o português gosta muito de tomar café. O português e o brasileiro, não é? O povo português e o povo brasileiro nisso tem isso em comum. Embora o português beba um café mais concentrado, não é? Mais curtinho, mais concentrado, e o brasileiro não. Bebe baldes de café. Isto tudo para perguntar o quê? O café faz mal? Então, essa pergunta também é muito ampla, né? Porque existem vários tipos de cafés, né? Vários tipos de processamento dos grãos, e isso tudo interfere com a qualidade do alimento. Isso é para qualquer coisa, né? Eu falo muitas vezes sobre os verdes, né? A forma como você faz. Você pode colocar um verde para refogar e deixar ele totalmente preto e aí perder os fitoquímicos todos. No café acontece a mesma coisa. O café tem muitas substâncias, inclusive o excesso de torrefação do café cria uma substância chamada nitrosaminas, que é uma substância com poder cancerígeno. Então o café ele tem fatores pelos quais ele pode aumentar o risco de cancro. Mas o café, por exemplo, que não sofreu um processo desse de torrefação muito radical, ele também já tem estudos mostrando que ele previne cancros. Existem estudos mostrando que ele tem benefício no cancro de cólon. Mas mais relacionado com a pergunta, relacionado com o método, o café do ponto de vista de emagrecer. Todo mundo sabe que o café é um estimulante adrenérgico pela cafeína e que ele aumenta o nosso metabolismo. É verdade. Isso indica que você vai tomar muito café, vou tomar balde de café para emagrecer mais rápido? Péssimo para a sua saúde. Não use o café como uma das formas de você emagrecer, tá bem? Ou então não use o café como uma muleta se você sente-se cansado durante o dia. Você vai buscar o motivo pelo qual você está com excesso de peso e está cansado, tá bem? Porque pode ser uma desregulação do cortisol, por exemplo, que é um hormônio muito importante para o nosso corpo. E então dica para as pessoas que estão assistindo: não use café como muleta. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo em relação ao café. É o abuso e o uso para compensar um déficit, né? Aquelas pessoas que têm déficit de atenção, sabe que o café aumenta a cognição, né? A nossa capacidade cerebral. O café inibe uma enzima chamada acetilcolinesterase, que destrói a acetilcolina, então você fica com mais, quando você toma café, você fica com mais neurotransmissores no seu cérebro, e é muito bom para a gente estudar, etc. Quando você toma em excesso, por qualquer motivo, ou então para emagrecer, você aumenta seu metabolismo, você aumenta uma série de problemas no seu corpo e até envelhece mais rápido, tá? Porque aumentar o metabolismo não é forma da gente emagrecer com saúde.
Mas o café tem muitos benefícios. O café já foi usado para tratar até estudos mostrando que previne doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer, Parkinson e etc. O café tem algumas contraindicações, tá bem? Mas contraindicações se você é uma pessoa que tem problemas de sono, que toma café cedo e fica muito excitado o dia inteiro e até demora para dormir, isso chama-se cafeinismo, é uma pessoa que tem baixa metabolização do café, então deve evitar o uso de café. Se você tem refluxo gastroesofágico, o café ele pode atrapalhar, né, por causa do fechamento da válvula esofágica, então pode atrapalhar no refluxo. Se você tem problemas de glaucoma, e tem problema dos olhos, glaucoma, também não deve tomar café. Se você tem epilepsia, né, aquele problema que você tem tremores por alterações de circuitos cerebrais, você também não deve tomar café. Para essas pessoas todas, o café não é indicado. Também se você tem sensibilidade, se você tem algum desses problemas. Para as outras pessoas, se você não está tomando café porque você precisa para acordar de manhã, que você precisa para ter energia durante a tarde, ou seja, o café está sendo usado como um tratamento de alguma coisa, você tem que descobrir qual é o seu problema. Nesse caso, se você se sente bem e gosta, como eu, por exemplo, eu gosto de tomar café, eu tenho prazer em tomar café, não tomo muito, tomo um café no máximo 2 por dia, e se eu não tomasse, eu continuaria me sentindo bem, com energia da mesma forma. Então, para essas pessoas como eu, não tem problema nenhum tomar café. Também pode tomar com um hábito de vida saudável. Eu acho que tem substâncias no café, como uma substância chamada ácido clorogênico, e algumas outras que eu falei que têm benefícios para o nosso corpo, mas nunca pode ser em excesso. Mas eu acho que pode ser utilizado. E no processo de emagrecimento, a cafeína é uma das substâncias que ativam uma proteína chamada MPK, que é uma proteína que faz o nosso corpo entrar num processo de reparação e ajuda no processo de emagrecimento. Mas nunca em excesso, porque no excesso vai gerar um estresse no seu corpo e aí vai liberar cortisol, que é um hormônio que vai atrapalhar tudo. Mas de forma moderada, se você não tem nenhum desses problemas que eu falei anteriormente e você não está usando ele como muleta para te dar energia, eu acho que o consumo regular de café não é uma coisa que a gente deve se preocupar, não. Então, quantos cafés sugeres que podemos tomar por dia? Então, é isso que eu falei. Depende, se você for um metabolizador lento de café, existem pessoas que têm as enzimas que metabolizam o café, isso é igual ao álcool. Né, que eu falei já sobre a álcool desidrogenase, que é uma enzima que metaboliza o álcool. Tem gente que bebe um copinho de vinho e fica lá o bêbado, né? Tem aquelas pessoas que conseguem tomar uma garrafa. Se você é aquela pessoa que toma café e se sente super bem, não sente agitado nada, você pode tomar 2, acho que no máximo 3 cafés por dia. Eu digo café expresso, né? Aqui em Portugal tem café expresso. No Brasil, o café é menos concentrado, você pode tomar um pouquinho mais. Mas se você é um metabolizador lento, isso é para um metabolizador rápido. O metabolizador lento não deve passar de 1 café por dia. Porque ele toma esse café de manhã e ele vai metabolizando esse café e pode interferir até na qualidade de sono à noite. Eu conheço pacientes que falam, doutor, eu não posso tomar café porque eu não durmo. Falo, mas se você tomar no café da manhã, eu falo, exatamente, se eu tomar café eu tenho dificuldade de sono à noite. E as pessoas não devem tomar café. Também é um estímulo adrenérgico desnecessário para aquele corpo e pode regular, né, o metabolismo hormonal dela. Ainda na questão do café, o café vicia? Na verdade, o café, a cafeína, né, que ela ativa várias vias, né, metabólicas cerebrais, de estímulos de neurotransmissores, etc., pode causar uma dependência, sim. Ela causa uma dependência química, né? E você vê, né, da família, né? Cocaína, heroína, cafeína, ali tá todas as inas, tanto que alguns refrigerantes antigamente eram usados, a cocaína, quando ela foi proibida, trocaram para cafeína, e o intuito sempre é fazer o papel aditivo desses estimulantes cerebrais para você consumir cada vez mais. E sabe que eu tenho pacientes que hoje não, porque eu consegui tratar isso neles, mas eles eram viciados em refrigerantes. Vou falar a marca aqui, mas tem marca de pessoas que tomavam 1 ou 2 litros por dia, e isso realmente uma coisa muito prejudicial para a nossa saúde. Então existe essa dependência, sim. Tanto que muitas pessoas, quando eu oriento a tomar menos café, e elas falam, quando diminui o café eu comecei a sentir dor de cabeça. A dor de cabeça é quase como se fosse uma síndrome de abstinência, mas essa síndrome de abstinência é sempre uma coisa positiva, é seu corpo te desintoxicando. E realmente essas pessoas são as que mais realmente precisam, porque eu acho que é uma máxima que a gente tem de alimentação, que eu posso falar para todo mundo que eu acredito assim. Como é que você sabe se você tem ou não problema com o alimento? Quando ele domina você. Se você come qualquer tipo de alimento, eu tenho que comer um doce porque eu estou precisando, eu tenho que tomar um café porque senão eu tenho dor de cabeça, eu vou ficar cansado. Se o alimento domina você, você tem que procurar uma forma de
tratar, né, e desabituar desse alimento, porque a gente não pode ser, né, a gente tem que ser dono do nosso corpo, ter o autocontrole de colocar ou não para dentro o que a gente quiser. Então, se você tem isso com algum tipo de alimento, nenhum alimento, a gente não tem dependência de nada nessa vida. Eu sei de pessoas que são viciados em café, por exemplo, viciados em queijo, né? Doutor, não consigo parar de comer queijo. Na verdade, é um vício, uma substância que tem no queijo chamada casomorfina e que causa uma dependência, né, psicológica do queijo. E você não pode ter isso na sua vida. Se você tem essa adição por qualquer tipo de alimento, você vá tratar isso, porque você pode ingerir um alimento recreativamente, como um queijo, por exemplo, uma vez que você tenha vontade, mas os viciados em queijo querem comer queijo todos os dias. E o queijo é um lácteo, um alimento com alta concentração de gordura, hormônios, etc. Não é um alimento saudável, e assim como o excesso de café também não é. Então, vicia sim, a gente tem que saber dominar esse vício e tomar quando a gente quiser, e não quando o alimento quiser que a gente coma. Tá bem? As coisas que eu aprendo contigo. Não é? É. Ah,